Boa noite, irmãos. Que alegria poder ser visto e ouvido pelos irmãos. Glorificamos a Deus por esta tecnologia que nos permite, mesmo em meio a um tempo como esse que estamos vivendo, podermos adentrar os lares e proclamar o nome do Senhor, como temos feito. Louvamos a Deus por este momento. Também queremos louvar a Deus pela vida daqueles que estão por trás das câmeras trabalhando para que este culto possa ser efetivamente um culto do agrado do nosso Deus e tão bem apresentado que possa alcançar vidas para o reino eterno. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio desse encontro, mais um nesse dia, e pela alegria, Senhor, de podermos adentrar com a Tua palavra a tantos lares, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela fidelidade dos Teus filhos reunidos nesta hora em suas casas para adoração ao Teu nome. E agora, ó Pai, queremos pedir a Tua direção e iluminação para o culto que iniciamos nesta hora. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Irmãos, antes de prosseguir, quero lembrar aos irmãos as atividades da nossa igreja. Lembramos aos irmãos que retornamos aos cultos dos guerreiros na terça-feira, toda terça-feira, aqui no templo, das 21 às 22 horas. Se você deseja vir, pode vir, se inscreva para vir, entre em contato com a secretaria da igreja. Por enquanto ainda estamos tendo uma assistência reduzida, mas entre em contato com a secretaria da igreja, avise que estará vindo, se você vem pela primeira vez. Os demais que rotineiramente estão vindo, nós já sabemos quem são e quantos são. Também queremos lembrar aos irmãos o estudo de quarta-feira. Toda quarta-feira às 19 horas, nós temos estado reunidos e ministrando a palavra, e estamos orando ao Senhor para que o tempo de reunião presencial possa acontecer. Mas na quarta-feira, às 17 horas, já está acontecendo a reunião presencial com as Déboras. É o culto de oração das irmãs, mães de joelhos e filhos de pé. O lema, o slogan daquelas irmãs. Então venha para estar de joelho, você irmã. Venha para estar de joelhos orando pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu esposo, pelo teu lar, pelas situações várias que vivenciamos no dia a dia. Então, isso às quartas-feiras, às 17 horas. Também, irmãos, temos os nossos PGMs acontecendo. Entre em contato com a Secretaria da Igreja, você que ainda não pertence a nenhum PGM, você que está nos ouvindo pela primeira vez e gostaria de participar de um grupo de estudo, entre em contato com a Secretaria da Igreja e será orientado pelas irmãs que ali trabalham em como pertencer a um dos grupos. Lembramos aos irmãos que temos reunião, temos a nossa EBD todo sábado, às 9 horas, o Ministério de Educação de nossa igreja apresenta o estudo da palavra e nós estamos sendo abençoados por ricos estudos naquele horário das 9 horas. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos. Estejam ativos, irmãos, a estes e outros avisos. Também queremos solicitar dos irmãos a ajuda no celeiro do amor. As irmãs que estão vendo o número de famílias aumentando, famílias que estão necessitando, algumas da igreja, e estamos percebendo a diminuição de ofertas, que o irmão possa estar nos ajudando nisso aí, com 1 quilo de qualquer alimento não perecível, uma latinha de algum ingrediente não perecível, e isso abençoa sobremaneira aquelas irmãs que estão manuseando esse material para servir, atender às necessidades de pessoas da igreja, pessoas relacionadas à igreja, famílias, vizinhos e amigos.
Vamos, nesse instante, ler um texto para o momento do louvor. Quero ler, irmãos, no Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome. Grande é o Senhor, digno de louvor, sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa e da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Piedoso e benigno é o Senhor, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Vamos cantar acompanhando o pastor Marcos Braga. Da minha adoração, ó Jesus, és tu, única esperança que alegro em ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Da minha adoração, ó Jesus, és tu, única esperança que alegro em ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Amados, vamos agora ao momento do nosso ofertório e eu quero ler o Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra em sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Meus queridos, vamos colocar diante do Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Não na expectativa de recebermos outros tantos no futuro,
mas por já termos recebido bênçãos dos céus e estarmos sendo sustentados pelo Senhor. Espero que os irmãos estejam vendo aí o endereço de nossa conta, ou se não depositar, o irmão poderá trazer aqui ou solicitar a presença de algum irmão da igreja, combinando, nós teremos imenso prazer de mandar buscar a sua oferta em casa. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo privilégio deste encontro, a alegria, Senhor Deus, de participarmos do culto nesta noite. Nós te agradecemos já pelas bênçãos desse dia, pela mensagem e o culto da manhã. E agora, Pai, pedimos a tua direção, a iluminação do teu Espírito, do texto e na mensagem desta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo, irmãos amados, que Deus abençoe a todos aí no aconchego do seu lar. A palavra de Deus nos diz, em Romanos 8, a partir do 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E assim nós tomamos posse para nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico bem conhecido. Louve conosco, celebrando a Deus pela nossa libertação em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador.
paz, em nome do Pai. E não peques mais. Vai, não peques mais. Vai, vai, vai. E não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, toda a paz, em nome do Pai. E não peques mais, e não peques mais. Vai, não peques mais, em nome de Jesus. As Escrituras dizem que os céus e a terra passarão. Pedro, em sua segunda carta aos crentes, no capítulo 3, versículo 10 e 11, escreveu que o dia do Senhor virá, no qual um tremendo estrondo acontecerá, e os elementos ardendo se desintegrarão pela ação do calor, e a terra e toda a obra nela existente se queimará. Por centenas, milhares de anos, crentes e judeus, cristãos e judeus, aguardam o dia do Senhor, a vinda do Messias. Por centenas, milhares de anos, os cristãos aguardaram a volta do Senhor Jesus Cristo, e os judeus estão aguardando a vinda do Messias. Queridos e queridas, irmãos em Cristo amados, vocês que me ouvem neste instante, quero que saibam que a vinda do Senhor, que a volta de Jesus, não é uma teoria, uma fábula escatológica, uma história apocalíptica para os aficionados em terror curtirem. Não é uma espécie de trilogia tipo Guerra dos Mundos para agradar aos que apreciam histórias catastróficas. Mas é o mais importante acontecimento da história deste planeta, para o qual, irmãos, precisamos estar alertas e termos a atenção voltada para a cronologia bíblica, escatológica, e ficarmos na expectativa dos acontecimentos preparados. Eu espero que esta mensagem possa ajudá-lo a perceber como os acontecimentos nos últimos tempos se encaixam no programa cronológico de Deus para a volta de Jesus. Por isso, quero que você faça mais do que ouvir com atenção essa mensagem. Quero que você se aproprie da verdade que ela contém e se desperte para os acontecimentos profetizados, pois eles estão se cumprindo e vão afetar você. Saiba que a cada batida do relógio, a cada giro completo dos ponteiros do relógio, as profecias da palavra de Deus estão se cumprindo. E cada vez nos aproximamos mais do ápice escatológico. Isto é, estamos nos aproximando de forma alucinadora do momento em que todas essas coisas vão acontecer. Isso não é apenas, irmãos, uma coincidência fascinante, as profecias estarem se cumprindo. As profecias estarem se cumprindo é demonstração irrefutável de que Deus está no controle completo de toda a história humana e que os desígnios de Deus serão realizados. Você que me ouve nesta hora,
você que está sendo alcançado por essa mensagem de alerta. Quero lhe perguntar uma coisa. O Deus que controla toda a história, o Deus que controla a história da humanidade, o Deus que controla os acontecimentos sobre esse planeta, Ele tem o controle da tua vida? Você se entregou a Ele totalmente para que, na sua soberania divina, Ele pudesse conduzir a sua vida? Eu espero que essa mensagem possa ajudá-la a entender que você não tem qualquer controle sobre os acontecimentos escatológicos que se relacionam à tua vida. Você está mais próximo do fim neste momento do que ontem. Você não tem qualquer controle sobre o teu amanhã, pois amanhã você poderá não existir mais. A sua noite de hoje poderá não ter fim. Nem eu, nem você, absolutamente sabemos se sobreviveremos à volta dos ponteiros das horas. Não temos absolutamente nenhuma garantia de controle sobre a próxima hora. O que sabemos com garantia é que haverá para todos nós um último amanhecer, um último entardecer, que vai alterar todos os acontecimentos em nossa vida. Acontecimentos que influenciarão total e radicalmente o meu futuro para sempre, para sempre, para sempre, eternamente. Por isso, amigo, não procrastine essa mensagem de Deus ao teu coração. Esta não é a hora de ser complacente com o recado de Deus. Não é o momento de ficar indiferente ao aviso de Deus. É sim momento de tomar conhecimento, consciência de que um dia não existirá mais tempo para você. Quando tiver chegado o momento em que as escolhas que você fez na vida terão sido irrevogavelmente importantes, porque elas terão definido a tua eternidade. Estou trazendo esse recado de Deus ao vosso coração, amigo. Coloco diante de vocês a palavra de Deus que fala de momentos futuros na tua vida de significado escatológico. Estou lhe trazendo essa mensagem esperando aumentar a sua confiança em Deus e na sua palavra. O que ele predisse que ia acontecer e está acontecendo bem diante dos teus olhos. Essa mensagem não visa te aterrorizar, me permita dizer isto, mas incentivar a sua coragem. Deus não apenas prevê e nos informa os acontecimentos, como Ele nos protege e salva dos acontecimentos que estão para acontecer. E esse é o objetivo. Vamos ver como primeiro ponto os sinais escatológicos. Jesus saía do templo em Jerusalém acompanhado pelos discípulos quando profetizou e comentou: não ficará deste edifício pedra sobre pedra, tudo virará pó, esse templo desaparecerá. Ao chegar ao Monte das Oliveiras, defronte de Jerusalém, os discípulos perguntaram: Senhor, quando será o fim? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Esse texto está em Mateus capítulo 24, versículos 3 e 4. 40 dias depois, após a sua morte e ressurreição, depois da sua morte e ressurreição, o Senhor estava no Monte das Oliveiras, defronte de Jerusalém, e dava as últimas instruções aos discípulos e à igreja. Cerca de 500 pessoas estavam reunidas, despedindo-se de Jesus.
Então os discípulos novamente perguntaram: Senhor, quando restaurarás o reino de Israel? A Israel. E então Jesus respondeu: não vos pertence saber os tempos que o Pai, pelo seu próprio poder e autoridade, estabeleceu. Atos capítulo 1, versículos 6 a 9. Quando Jesus voltará? Como? Onde ele voltará? São perguntas comuns que tenho ouvido dos crentes, especialmente dos novos crentes, aqueles recém-batizados. Na verdade, as Escrituras não silenciam a respeito. Ela responde, sim, a essas questões e até dá inúmeras referências proféticas indicativas da época que tal evento escatológico ocorrerá. E eu gostaria de lembrar, estou lembrando agora, a recomendação de Jesus: examinai as Escrituras e ela te esclarecerá, João 5,39. Então, as Escrituras, a Bíblia, revela sim quando e onde. Quando? Depois, Jesus voltará a este mundo, depois da tribulação, depois do arrebatamento da igreja. E onde? Ele voltará lá em Jerusalém, pisará novamente o Monte das Oliveiras. O único segredo divino a respeito é a data. É quanto ao momento em que ocorrerá. Quando, onde, a Bíblia revela com riquezas de detalhes. Talvez você pense, e é até possível que algum pregador do Evangelho até diga em seus sermões que as profecias bíblicas são vagas, que elas não podem, que nós não podemos deixar que elas influenciem os nossos planos, o nosso dia a dia, a nossa rotina de vida. Talvez você pense: não devo me preocupar com o futuro escatológico, eu já estou salvo, nem devo me preocupar com o futuro dessa presente geração. Está todo mundo no pecado, eles estão aí no pecado mesmo, já se decidiram pelo pecado. Está errado, irmãos, está errado. Precisamos sim nos preocupar quanto à volta do Senhor. Queridos, o nosso Deus, o eterno e todo-poderoso Deus, o cuidador dos céus e da terra, Ele que fez o passado, Ele que age no presente, tem o futuro da humanidade em suas mãos e sob controle, em absoluto, Ele mantém tudo sob controle. Ele, em absoluto, planejou tudo. Não duvide disso. Ele tem tudo planejado, tudo em seus planos. As profecias que já se cumpriram provam, mostram que Deus não está sentado sobre o globo terrestre como um simples espectador, um simples observador da história humana, mas que Ele tem e mantém o controle do universo. Sim, senhores. A Bíblia, meus queridos, é como um mapa divino para que eu e você, antecipadamente, possamos nos orientar quanto aos acontecimentos escatológicos que acontecem. Observe que eu não botei no futuro, estou colocando no presente, que acontecem. Acontecimentos escatológicos que acontecem. A Bíblia antecipadamente mostra a tempestade que está para se abater sobre o barquinho da nossa existência e mostra onde fica o porto seguro para nos abrigarmos e indica o rumo que devemos seguir para alcançarmos esse porto seguro. Deus nos deu a sua palavra profética porque deseja que a conheçamos e saibamos como Ele age e como Ele agirá. Então, é sim necessário que nos preocupemos, que consultemos a palavra, consultemos as Escrituras. Através das profecias, Deus nos revela suas ações futuras e deseja que as compreendamos.
Lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 17, antes um pouquinho de acontecer a destruição de Sodoma e Gomorra, o Senhor visitou o patriarca Abraão, e há uma frase muito interessante que eu pensei daquele texto: ocultarei eu do meu servo o que farei? Ocultarei ao meu servo o que farei? E aí Deus comentou com Abraão, os irmãos conhecem o texto, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão até argumentou com o Senhor se poderia, não poderia tomar uma outra direção no seu propósito, se houvesse 50 pessoas que temessem a ele e tal, mas não havia. Deus, meus queridos, esboçou e apresentou todo o panorama dos acontecimentos futuros aos descendentes de Abraão, aos hebreus, aos judeus israelenses e à sua igreja, a nós, o povo cristão, os judeus e gentios cristãos. Cerca de um quarto da Bíblia, irmãos, um quarto da Bíblia foi profeticamente escrita. Deus deseja que saibamos e compreendamos as coisas que vão acontecer. E Ele quer que a sua igreja conheça e se prepare para os eventos escatológicos que a aguardam. O meu propósito, o único anseio com essa mensagem, permitam-me repetir, é contribuir para que você se prepare para a futura vinda do Senhor Jesus. Lembrando que antes do Senhor Jesus vir, virá o anticristo, virá o usurpador, virá a besta escatológica, o homem do pecado. Amados, as profecias bíblicas são exatas. A revelação profética sobre o arrebatamento da igreja, nosso encontro com Cristo nos ares, está por acontecer a qualquer momento. A manifestação malévola do anticristo como governo mundial, a grande e tormentosa tribulação, já dá mostras de que está prestes a acontecer. E a vinda triunfal de Jesus com miríades de seres angélicos e a igreja anteriormente arrebatada acontecerá, tal e qual predito pela Bíblia. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele veio em cumprimento a mais de 80 profecias reveladas e registradas no Antigo Testamento, algumas com detalhes minuciosos de onde seria o nascimento, como ele viveria, onde e como morreria e que ressuscitaria. Alguns desses detalhes proféticos foram previstos 700 anos antes de acontecerem. E aconteceram exatamente como cada profecia acerca da primeira vinda dizia. Todas as profecias sobre a primeira vinda cumpriram-se fielmente. E assim será com cada profecia relacionada à segunda vinda de Cristo. Cada uma se cumprirá. Vamos focar agora as profecias, o que as profecias avisam e os sinais que confirmam o fim dos tempos. Uma clara profecia sobre o fim dos tempos é a de Daniel, capítulo 12, versículo 4. No domingo retrasado, eu comentei sobre as 70 semanas de Daniel, falamos bastante sobre Daniel. Agora, vou pontuar um outro texto, no capítulo 12, versículo 24. Disse o Senhor a Daniel: encerra as palavras deste livro e sela-o até ao fim e sela-o até ao tempo do fim,
quando muitos o esquadrinharão, estudarão, e o saber se multiplicará. Vou repetir a leitura agora direitinho. Disse o Senhor a Daniel: encerra as palavras deste livro e sela-o até o tempo do fim, quando muitos o esquadrinharão, estudarão, e o saber se multiplicará. Esta profecia está profetizada há milênios, há dezenas de séculos, que nos tempos do fim, momento que estamos vivenciando no presente século, antes do fim dos tempos, haveria uma explosão do conhecimento, a ciência seria prodigiosa e o saber alcançaria índices indescritíveis. Exatamente uma explosão assim tem acontecido nos últimos anos e está acontecendo agora, neste exato momento. Nessas 3 ou 4 gerações, colocamos o homem na Lua. Recolhemos a amostra do solo em Marte. A medicina redefiniu a morte e a vida. Os médicos podem manter uma pessoa respirando por meses através de máquinas. Alguém que já está morto cerebralmente. É possível realizar cirurgias bem-sucedidas em bebês ainda no útero materno. Isso é maravilhoso, irmãos. É uma coisa muito boa. E é coisa de Deus. É Deus que dá o saber ao homem. Mas ele previu que no tempo do fim, isto estaria num nível inimaginável. Está aí sendo pesquisado e já em fase bem adiantada o 5G, né? E estão prevendo, estava vendo um dia desse uma reportagem prevendo que os automóveis vão se conduzir sozinhos, a gente só tem que sentar e deixar ele ir embora. Coisa maravilhosa, isso vai acontecer. Mas Deus disse, Deus anunciou que tais coisas aconteceriam perto do fim, com a ciência se multiplicando, se aperfeiçoando. Esta geração de hoje, meus queridos, é a mais bem informada de toda a história humana, mas também é a mais escravizada pelo pecado. Drogas, prostituição, perversão moral, perversão sexual, falta de amor, falta de compaixão, desequilíbrio emocional, agressões, mortes. Uma geração cheia de leis para protegê-la, mas impotente e vulnerável diante do aumento da criminalidade. Uma geração inteligente, capaz, mentes iluminadas pelo conhecimento e saber, mas mergulhada nas trevas espirituais. Uma geração que não percebe a luz daquele de onde provém a ciência e o saber. Prestem atenção, prestem bastante atenção nesta profecia de Isaías, predita 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. Profetizou Isaías, falando em nome do Senhor. Quem ouviu semelhante coisa? Nascer na terra, num dia, uma nação nascer num momento. Pois antes que lhe venha as dores de parto, darás à luz a seus filhos. Acaso lhe abrirei a madre e não farei nascer? Acaso eu faço nascer e lhe fecharei a madre? Alegrai-vos, regozijai-vos com Jerusalém e com ela festejai, vós todos os que a amai. Exultai com ela, todos os que com ela choraram. Isaías 66, versículos de 8 a 10. Foi em minha geração, que esta profecia se cumpriu literalmente.
2.648 anos depois de proferidas pelo profeta messiânico Isaías. E as gerações, após a minha geração, até os dias de hoje, podem observar a consolidação da mesma. Desde o ano 70 depois de Cristo, quando os romanos atacaram Jerusalém e destruíram o templo, cumprindo-se o comentário profético de Jesus em Mateus 24, 1 e 2, e aconteceu a diáspora com o povo judeu se espalhando pelas nações no mundo, Israel deixou de ser uma nação. Eles perderam o controle, os judeus perderam o controle político sobre os seus territórios, perderam a sua identidade político-geográfica, perderam o direito de ter uma nação, perderam a sua bandeira, perderam o seu hino, perderam os seus valores de pátria. Não tinham mais pátria. Tornaram-se uma raça apátrida, um povo sem nação. E então, no dia 15 de maio de 1948, dia 15 de maio de 1948, nasceu a hoje nação de Israel. Em fração de segundos, o tempo necessário para um sinal positivo, levantando com a mão, e um tempo necessário para a assinatura do documento das Nações Unidas, criando o Estado soberano de Israel. Fração de segundo. Naquele dia, as rádios, não havia televisão aqui no Brasil, as rádios CNN, BBC e a Rádio Nacional do Brasil, noticiaram com destaque para que o mundo inteiro soubesse. As Nações Unidas acabam de anunciar o nascimento de uma nova nação, a nação de Israel. Foi assinado formalmente o reconhecimento da soberania israelense. Lembro-me, eu tinha só 7 anos de idade e eu via meu irmão mais velho, com 17, 18 anos, conversando com meu pai sobre o assunto. Aquela notícia de rádio, ouvida no mundo inteiro, era a mais importante mensagem do cumprimento profético, já anunciado depois da ascensão de Cristo, que só será suplantada como importância, como notícia importante, quando as rádios, a televisão, a mídia mostrar ao vivo e anunciarem Jesus Cristo está voltando. Porque a Bíblia diz que todo olho verá. Então toda a mídia vai documentar tal acontecimento. Mas os judeus que retornaram em 1948 não voltaram para as terras que biblicamente pertenciam aos judeus. Jerusalém não lhes foi devolvida. As Nações Unidas deram para os judeus um pedaço do deserto, onde eles construíram Tel Aviv. E no início, Jerusalém se resumia a Tel Aviv. Mas em 1967, preocupados com o crescimento e progresso de Israel, várias nações árabes se reuniram e se uniram para atacar de surpresa e traiçoeiramente o Estado de Israel. Israel reagiu militarmente e não só resistiu e sobreviveu soberanamente como nação, como também avançou sobre o território que biblicamente lhes pertencia e estava em poder dos árabes e tomou de volta Jerusalém e anexou ao seu território soberano. Isto eu vi. E está nos arquivos da CNN no YouTube para quem quiser ver e ouvir. Amados, as profecias estão se cumprindo nos fatos que nos é noticiado todos os dias pela mídia e que estamos vendo acontecer de dentro dos nossos lares. Leiam com atenção Mateus capítulo 24 e observem que os sinais preditos por Jesus para o fim do tempo, avisando sobre o fim dos tempos, estão se cumprindo com uma precisão impressionante.
A Bíblia chama esses tempos que estamos vivendo de princípio das dores, numa alusão a uma parturiente próxima de dar à luz a um filho, quando as dores vão se intensificando gradativamente até o momento crucial do nascimento, o parto. A Bíblia diz que o princípio das dores, no sentido escatológico, será marcado por pestes, pandemias, desastres, guerras, terremotos, maremotos, secas, inundações, tempestades, incêndios florestais, incêndio da Amazônia, violência urbana, angústia, injustiça, apostasia. Sinais, irmãos, que estão aí, presentes. E estão lembrados do texto que li ainda há pouco, de Isaías, quando ele fala sobre o renascimento de Israel. Ele disse que a nação de Israel nasceria antes das dores de parto. E estamos aí, meus amados, nos preparando com dores, para o momento em que a igreja daqui sairá. Vamos falar um pouquinho sobre o arrebatamento, que disse ainda há pouco, é iminente. Se você perguntar a algum membro comum em nossas igrejas se eles estão preparados para o arrebatamento, você se surpreenderá com a reação de alguns, com a admiração de alguns, a incredulidade de alguns, o total desconhecimento de alguns, perguntando: arrebatamento? Que é isso? Inúmeros crentes, membros em nossas igrejas evangélicas, nunca ouviram esta palavra ser pronunciada pelos seus pastores nos púlpitos de suas igrejas. Aliás, alguns teólogos liberais estão até dizendo que não haverá nenhum arrebatamento, que essa doutrina é um equívoco escatológico. Mas o que diz a Bíblia? O que a Bíblia diz a respeito do arrebatamento? Leia o Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, 52. Aos crentes da igreja, esse texto foi escrito aos crentes da igreja em Corinto. Paulo escreveu: nem todos morreremos. Alguns de nós seremos transformados num momento, num piscar de olhos, quando a última trombeta soar. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão com corpos incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo, nesse texto, respondia a pergunta dos crentes na igreja em Corinto, que aguardavam a volta de Jesus para aqueles dias e estavam confusos e preocupados, porque alguns irmãos, crentes, fiéis, membros daquela igreja, estavam morrendo. E eles queriam saber se aqueles crentes que morriam teriam parte no reino com o Senhor Jesus e como isso seria possível. Paulo respondeu explicando que os crentes que morriam e eram fiéis não perderiam a vinda do Senhor. Explicou que eles deixariam suas sepulturas e o pó da terra ressuscitados com um corpo incorruptível, com um novo corpo sobrenatural e imortal, e que os vivos passariam por um processo de transformação e todos seriam transladados através das nuvens para o encontro com o Senhor. Esse traslado da terra para os ares, da terra para os céus, é chamado na literatura escatológica de arrebatamento. Quando será? Quando acontecerá o arrebatamento da igreja? Não sabemos. Não conhecemos a data. E Jesus disse, respondendo aos discípulos: não vos pertence saber o dia, a hora, quando o arrebatamento vai acontecer. Jesus disse que nem os anjos celestiais o sabem e que é segredo de Deus. Mateus 13, 32. E lá em Deuteronômios 29, 29, vocês vão observar também uma expressão sobre o segredo de Deus. Arrebatamento, meu querido, minha querida,
será o recolhimento da igreja de Cristo para os céus, para que ela, a igreja, não esteja aqui quando o anticristo governar e não sofra nas mãos do iníquo opressor. Quando falo de igreja, estou lembrando dos membros da igreja. Então, o Senhor vai nos recolher como membros da igreja para os céus, para não passarmos pelas mãos do opressor iníquo. O arrebatamento dos salvos acontecerá no início dos 7 anos de tribulação, a última semana profética de Daniel, os 7 anos que faltam cumprir-se referente àquela profecia. Se você não ouviu a mensagem do domingo retrasado, volte lá, está gravado no YouTube. E você vai ter uma informação exata sobre esta semana e no ponto em que estamos. Mas volto ao nosso comentário. 1 Tessalonicenses 4,16 registra: dada a ordem na voz do arcanjo e ao ressoar a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus e os mortos ressuscitarão. Logo em seguida, os que estiverem vivos seremos transformados e arrebatados através das nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. 1 Tessalonicenses 4,16. O texto de Paulo aos Tessalônicos descreve o arrebatamento da igreja, daqueles que colocaram a sua fé em Jesus Cristo. O arrebatamento pode acontecer, meu querido, repito, a qualquer momento, sem aviso prévio. Individualmente, todo verdadeiro crente será levado vivo para o encontro com o Senhor nos ares. Vou repetir, será levado vivo, porque se eu já tiver morrido antes daquele dia, eu vou ressuscitar primeiro, para então, vivo fisicamente, ser levado através das nuvens para o encontro com o Senhor. Aqueles que passarem anteriormente pela morte física serão ressuscitados com corpos incorruptíveis, sobrenaturais. Aqueles que estiverem fisicamente vivos serão transformados, receberão corpos sobrenaturais e também serão arrebatados. Será tudo muito rápido. O tempo de um piscar de olhos, como diz Paulo aos crentes em Corinto. Após o arrebatamento da igreja, o anticristo se revelará e estabelecerá um governo único, mundial. Implantará uma religião única, mundial, e controlará a economia mundialmente. Será uma única moeda em todo o mundo. Quando acontecer o arrebatamento e o anticristo aparecer, começará a tribulação. Um período de 7 anos, escatologicamente compreendido como a 70ª semana de anos de Daniel. Os 7 últimos anos que antecederão antes da volta de Jesus à terra para o julgamento das nações. A Bíblia diz que a tribulação será um tempo literal sobre a terra, repleto de catástrofe, de situações climáticas conflitantes, enfermidades, epidemias, fomes, incêndios, traições, sede, seca no mundo todo. No final da tribulação, a vida sobre a terra, como nós a conhecemos, vai alterar-se dramaticamente. O Messias, esperado por Israel, virá à terra como rei soberano para neutralizar os exércitos que estarão cercando Israel. Desculpe, o Messias esperado por Israel e o Senhor Jesus Cristo esperado pela igreja, ele virá soberano para neutralizar os exércitos que estarão cercando Israel. Isso no final da tribulação. Com Jesus, naquele momento, virão hostes celestiais. Também virá a igreja que fora arrebatada anteriormente. Satanás, o anticristo,
o falso profeta, perderão o controle que na tribulação exercerão sobre a terra. E o Senhor Jesus estabelecerá o seu reino de paz e justiça sobre a terra, que vai durar 1000 anos. As pessoas que tiverem sobrevivido à tribulação vão viver, nascer e morrer ao longo desses 1000 anos. Este reino de 1000 anos do Messias Jesus é conhecido na literatura escatológica como milênio. Milênio. Deus criou o homem com livre-arbítrio, irmãos. Vou repetir. Deus criou o homem livre, com livre-arbítrio. E Deus deseja que o homem o adore de forma livre, que o homem queira adorá-lo por sua própria vontade. Por isso, todo esse processo. Depois de 1000 anos, Satanás, o enganador, tentará convencer os habitantes da terra que ele é digno de adoração. Mas, novamente, os exércitos celestiais intervirão e a rebelião de Satanás será frustrada. Nesse ponto, pessoas de todas as eras ressuscitarão para comparecer diante do trono de Deus no evento escatologicamente chamado julgamento do trono branco. E ali, cada homem, cada mulher, cada um de nós, ricos ou pobres, grandes ou pequenos, seremos julgados de acordo com a nossa decisão de rejeição ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias de Israel, o Salvador Jesus Cristo, ou a sua aceitação. Se rejeitou, rejeitado será. Se aceitou, receberá os bem-vindos de Jesus. Aqueles que o aceitarem entrarão na bem-aventurada eternidade. Aqueles que rejeitaram vão sair da presença de Deus e juntar-se a Satanás no eterno inferno. Essa terra atual será destruída com um estrepitoso estrondo e os elementos se fundirão abrasados, enquanto os salvos serão levados para uma nova terra, onde habitaremos eternamente. Confira lá esse texto em Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 13. 2 Pedro 3, de 10 a 13. Vamos para a conclusão, meus queridos. De acordo com o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Tessalônica, o anticristo não será revelado, não aparecerá, até que aquele que o detém, isto é, o Espírito Santo que habita em cada crente fiel e dirige a igreja, saia daqui com a igreja. O Espírito Santo que hoje convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, João 16, 8 a 11, acompanhará a igreja formada por aqueles que aceitam a Cristo e o servem como membros da igreja, que é o corpo de Cristo, vivendo em constante vigilância espiritual e preparados para o momento do arrebatamento. Já ouvi crente dizer: sou salvo, que diferença faz se vou ser ou não arrebatado? Meu querido amigo, minha querida irmã e irmão, a questão do arrebatamento não é uma decisão de pegar ou largar. A Bíblia diz que o servo precisa vigiar, porque não sabe a hora em que o Senhor virá. Isso significa que precisamos ser achados em pé, vigilantes, quando o Senhor chegar. E aí lembro daquele episódio de Jesus ali no jardim de Getsêmani, antes de ser preso. Ele deixa os discípulos e diz: olha, fica aqui orando.
e leva 3 discípulos um pouquinho mais à frente e diz, fica aqui vigiando porque eu vou orar ali naquele cantinho. A missão dos outros 3 era ficar, não era orar, era ficar vigiando, sim, olhando, né, para que ninguém atacasse Jesus de surpresa. Mas quando Jesus volta, o que acontece? Pedro, João e Tiago estavam dormindo. Não ficaram vigilantes. Jesus chamou a atenção deles, voltou para orar. Segunda vez, estavam dormindo. Quantos crentes dormindo? Meus queridos, o fim está próximo. Sede cuidadosos, criteriosos e sóbrios em vossas ações. Vou repetir, o fim está próximo. Sede criteriosos e sóbrios em vossas ações. Isso não são palavras minhas, não. São palavras registradas na Bíblia, ditas por Pedro, está lá em 1 Pedro 4,7. Jesus contou também a parábola das 10 virgens e disse que devemos ficar preparados para a chegada do noivo, numa referência à volta dele, Mateus 25, de 1 a 13. É interessante que a parábola diz que eram 10 conhecidas do noivo, 10 amigas do noivo, porque foram todas as 10 convidadas para a festa. 10 pessoas honradas com o convite da festa. Só que 5 eram prudentes e levaram combustível para suas lâmpadas, foram preparadas para a festa. E 5 não. O noivo tardou e quando se anunciou a aproximação do noivo, as 5 imprudentes não tinham azeite, não tinham combustível nas suas botijas. E aí tiveram que correr pressurosas para comprar combustível e quando chegaram a festa já tinha começado, a porta estava fechada. Ficaram lá de fora. Meus queridos, um dos símbolos para nos referirmos ao Espírito Santo é o azeite. E a Bíblia diz que nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Não somente ter o Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo. Vão ser arrebatados os cheios do Espírito Santo. Você que só tem o Espírito Santo vai ser deixado para trás, vai passar pela tribulação, não vai poder entrar na festa das bodas do Cordeiro. Espero que você tenha entendido essa mensagem, meu querido, minha querida. Se você é crente relapso, que não está ciente de sua responsabilidade como crente, se ajuste, meu irmão. Se ajuste, desperte, tu que dormes. Levante-te dentre os mortos e receba o esclarecimento da palavra. Palavra do apóstolo Pedro aos crentes da igreja em Éfeso. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, você precisa receber, se encher do Espírito Santo e ficar preparado para o encontro com o Senhor. E Deus nos abençoe, amados. Que Deus possa completar aquilo que eu não pude fazer nesta oportunidade. E se você deseja mais informação sobre este assunto, o pastor estará, a partir da próxima quarta-feira, falando sobre a doutrina das últimas coisas. E já estou preparando sobre a questão da morte física. O que acontece com a pessoa, crente ou não, depois da morte. Assista quarta-feira agora e você será abençoado. Que o Senhor nos abençoe. Amém.